A primeira rachadura no coração de Mavi Black não veio com um grito, mas com um sussurro, um que ela ouviu de sua própria marido. Ela está me segurando, disse Rowan Black ao telefone, com a voz baixa, mas impregnado de ressentimento. Ele não sabia que Mavi estava no corredor, com as mãos ainda úmidas de lavar a louça do jantar. Pratos. Sua respiração ficou presa em algum lugar entre os pulmões e a garganta. Não foram as palavras que mais doeram. Foram a fria certeza em seu tom. A maneira como ele falava dela como se ela fosse um obstáculo, não uma parceira. Por 7 anos, Mavi viveu em silenciosa devoção. Ela trocou o caos brilhante das salas de reuniões por vendas de bolos, alta costura por prateleiras de liquidação. Ela cuidava de um jardim modesto, era voluntária na biblioteca local e cozinhava todas as refeições. Na pequena cozinha deles em Don, um subúrbio tranquilo de Boston. Seus dias eram humildes, previsíveis e até recentemente cheios de amor. Ou pelo menos ela pensava que eram. Rowan tinha sido o centro de seu universo. Bonito, ambicioso e abençoado com um charme natural. Ele trabalhou como analista financeiro de nível médio no centro da cidade. Para seus colegas, ele era um homem em ascensão. Mas para Mavi, ele era o homem que ela acreditava tê-la escolhido por sua alma, não por seu status. Ele frequentemente lamentava sua má sorte na vida, como com mais capital e melhores conexões, ele poderia governar esta cidade. Mavi ouviu pacientemente, nunca o deixando suspeitar da verdade. Ela poderia ter passado um cheque grande o suficiente para comprar o horizonte que ele sonhava. Sobre porque Ma Black não era quem dizia ser. Ela não era órfã de um canto esquecido de Massachusetts. Ela era Mavi Vanderbilt, a única herdeira da Vancorp, uma empresa em expansão. Conglomerado avaliado em mais de 200 bilhões de dólares com participações em tecnologia, imóveis e energia. O mundo sabia que Vanderbilt, mas Mavi escondeu o dela. Ela conheceu Rowan em seu último ano em Harvard, estudando História da Arte com um nome falso para escapar das expectativas sufocantes de sua família bilionária. Seus pais, Richard e Eleanor Vanderbilt, morreu em um acidente de jato particular quando ela tinha 18 anos, deixando-a aos cuidados de sua avó formidável, Augusta Vanderbilt. Oprimida pela perda e pelo peso esmagador de sua herança, Mavi ansiava pelo anonimato. Ela queria um amor desembaraçado dos nós da riqueza e da influência. Rowan parecia um sonho, um bolsista com paixão nos olhos, que falava com ela como se ela fosse uma pessoa, não um portfólio. Quando ele propôs uma vida modesta juntos, longe do brilho implacável da alta sociedade, Mavi concordou com alívio. Ela trancou toda sua fortuna em um fundo cego acessível apenas através do advogado de sua família, Jasper Flint, e disse: Rowan, ela não tinha nada além do seu coração para dar. Durante anos, ela acreditou que tinha feito a escolha certa. Eles construíram uma vida cheio de pequenos rituais. Cafés juntos pela manhã, longas caminhadas no parque aos domingos, bilhetes escritos à mão, enfiado em lancheiras. Rowan parecia satisfeito até que não estava mais. A mudança começou sutilmente. Ele reclamou das roupas ultrapassadas dela, de como eles não podiam pagar as férias dele. Colegas se gabavam. Ele a comparava às esposas de seus amigos, mulheres cobertas de diamantes, usando vestidos. Valem mais do que suas casas. Você viu o anel na noiva de David Shen? Ele comentava depois dos eventos do trabalho. Deve ser 10 quilates. O pai dela é um magnata da navegação em Singapura. Então seus olhos pousaram na aliança de ouro simples de Mavi. E seus lábios se curvavam levemente. Mesmo assim, mal amava. Ela o convenceu. Ela mesma estava estressada porque, quando sua carreira decolasse, eles seriam felizes novamente. Mas a amargura em sua voz cresceu. Mais nítidas, as lacunas na conexão entre eles se alargaram. Então chegou o dia em que ela ouviu ao telefone. Ela está me segurando. De volta, repetiu ele, com o tom carregado de desprezo. Se eu tivesse alguém com conexões reais, poderia estar negociando. Vale milhões. Mavi ficou paralisada no corredor,
com a mente zumbindo. Ele não sabia que alguém que ele queria era a mulher parada a 3 metros de distância. Ele não sabia que cada conta paga, cada refeição caseira, cada pingo de estabilidade em sua vida foi apoiado por uma mulher que poderia ter comprado e vendido toda a empresa que ele trabalhou para. Naquela noite, ela sentou-se na beira da cama, observando Rowan dormir. O luar traçou a curva de seu maxilar, o mesmo rosto que ela uma vez segurou em suas mãos, acreditando que havia encontrado seu para sempre. Mas agora ela o via de forma diferente. Ela via a ambição que uma vez a atraiu para ele se distorcendo em ganância. O amor que antes parecia seguro se transformou em algo frágil e transacional. Pela manhã, ela decidiu. Ela não o confrontaria. Ainda não. Ela precisava ter certeza. Nas próximas semanas, ela observou mais de perto, notou os longos jantares de networking, o aroma sutil de perfume caro que não era dela em suas camisas. Ela contou as mentiras, pequenas e casuais sobre onde, quem ele tinha sido, quem ele tinha conhecido. Mentiras que escapavam de sua língua como uma segunda natureza. Então, uma sexta-feira, ele voltou para casa. Tarde, sua gravata torta, seu cabelo com um leve cheiro de jasmim e champanhe. Grande. Boa noite, disse ele com um sorriso irônico. Fechamos um acordo. Você não entenderia. Mavi sorriu levemente, não porque não entendesse, mas porque entendia mais do que ele jamais poderia imaginar. Naquela noite, enquanto Rowan dormia, ela abriu seu laptop e enviou uma mensagem segura para Jasper Flint. Ela não havia contatado seu advogado da família em 7 anos, mas o assunto estava claro. Ative o protocolo. A resposta de Jasper chegou em minutos. Entendido. Deseja prosseguir completamente? Seus dedos pairaram sobre o teclado. Assim que ela respondeu, não haveria volta. Mas a imagem de Rowan encostado no telefone, falando dela como um peso em volta do pescoço, queimava em sua mente. Sim, ela digitou. Prepare tudo. Na manhã seguinte, ela serviu o café de Rowan, ouviu falar sobre a luxuosa festa de noivado de um colega de trabalho e guardou seu fúria por trás de um sorriso calmo. Ele não percebeu a mudança sutil em seus olhos, a maneira como ela media cada palavra, antes que ela falasse. Porque Mavi não era mais apenas sua esposa. Ela era uma mulher se preparando para a guerra. E o homem do outro lado. A mesa não tinha ideia de que o império que ele almejava já era dela para comandar. Menos de um mês, ele descobriria. A primeira vez que Mavi os viu juntos foi numa terça-feira à noite, no início da primavera. O ar ainda carregava o frio do inverno, mas as ruas da cidade fervilhavam com o zumbido da hora do rush. Ela tinha acabado de trabalhar como voluntária na biblioteca quando avistou Rowan do outro lado da rua, em frente a um restaurante de luxo. Bar de vinhos. Ele não estava sozinho. A mulher era impressionante. Fotos online a mostravam em galas beneficentes, festas em terraços, sempre com uma taça de champanhe na mão. Mavi observou os detalhes, salvando-os em um arquivo privado. No dia seguinte, ela deu o primeiro passo. Durante o chá em um café tranquilo, ela conheceu com Jasper Flint. O advogado envelhecera desde a última vez que o vira, mas seus olhos estavam tão afiados como sempre. Quero a confiança pronta, disse ela a ele. Tudo líquido, se necessário. Jasper se inclinou. De volta na cadeira. Isso vai criar repercussões. Mavi. Uma retirada desse tamanho. Alguém vai notar. Deixe-os. Ela disse calmamente. Quando alguém entender, será tarde demais. Jasper a estudou por um longo momento. Então, assentiu. E Rowan? Ele ainda não sabe. Não saberá até que eu esteja pronta. Para o próximo. Durante 2 semanas, Mavi viveu uma vida dupla. Para Rowan, ela ainda era bela esposa, cozinhando, sorrindo e perguntando sobre o seu dia. Na verdade, ela estava montando uma equipe. Ela discretamente contatou os antigos contatos de sua família, um estrategista de relações públicas que devia um favor à sua avó, uma investigadora particular discreta, uma consultora de segurança que já trabalhou para Vancorp. Ela disse a cada um deles apenas o que precisavam saber.
O investigador retornou com as fotos em poucos dias. Rovan e Elise no saguão de um hotel. Rovan tirando o cabelo do rosto. O locatário deslizando a mão na dele enquanto eles caminhou até um carro. Cada imagem tinha um carimbo de data e hora. Cada uma era um prego no caixão do casamento deles. Mavi não. Chorar. Ela nem sentia mais raiva como antes. Era como se suas emoções tivessem se cristalizado em algo duro e preciso. Cada foto foi para o arquivo. Cada mensagem de texto que ela interceptou através do investigador. Métodos legais foram documentados, catalogados e armazenados em meios digitais e físicos. Forma. O verdadeiro golpe veio numa sexta-feira à noite. Rovan disse a ela que estava em um jantar de networking. Na verdade, ele estava no Argentergengenha, um restaurante na cobertura famoso por suas vistas panorâmicas da cidade e até mais famoso por sua lista de espera. Elise estava com ele. A estrategista de relações públicas Mavi tinha contratado já estava lá, sentado no bar com uma visão clara. A câmera do telefone do estrategista capturou o momento em que Rovan presenteou Elise com uma pequena caixa de veludo. O anel dentro brilhava sob o calor. Luzes do restaurante grandes o suficiente para chamar a atenção de todos os clientes próximos. A mão de Elisa voou para a boca, seus olhos arregalados em falsa surpresa. Rovan colocou o anel em seu dedo, alheio a fato de que todos os ângulos da cena estavam sendo gravados. A estrategista enviou o vídeo para Mavi em minutos. Ela assistiu uma vez, depois outra. Suas mãos não tremiam. Na verdade, elas se estabilizou. Não era mais apenas infidelidade. Era público, e logo seria público nos termos dela. O próximo manhã, durante o café da manhã, Rovan agiu como se nada tivesse acontecido. Ele falou sobre seus planos para o fim de semana, sobre possível promoção no trabalho. Ma assentiu em todos os momentos certos, tomando um gole de café, escondendo a mais tênue curva de sorriso por trás da borda de sua caneca. Na segunda-feira, ela transferiu os fundos fiduciários para novas contas sob sua responsabilidade. Controle total. Jasper cuidou da complexidade jurídica, garantindo que cada movimento fosse impecável. Ao mesmo tempo, o estrategista começou a espalhar rumores sutis nos círculos sociais. Sussurros sobre uma grande aquisição, um nome da Vanderbilt, ressurgindo discretamente na imprensa de negócios. Rovan não percebeu. Estava muito ocupado se deleitando com seu romance secreto. Demais. Convencido de sua própria inteligência. Uma noite, Mavi ouviu falar ao telefone novamente. Desta vez, ele estava falando com Elise. Ela está confortável, disse ele. Ela não tem ambição. Ela nunca sobreviveria em meu mundo. Você pensou que entendia o poder. Ma fechou os olhos, deixando-o. As palavras se fixaram no aço que ela forjava dentro de si. Na semana seguinte, Elise cometeu seu próprio erro. Ela postou uma foto nas redes sociais. Uma taça de champanhe, o horizonte da cidade ao fundo e o rosto inconfundível de Rovan. Relógio no quadro. A foto foi rapidamente apagada, mas não antes de o investigador arquivá-la. Outra peça. Para o arquivo. Com suas evidências reunidas e seus recursos em mãos, Mavi estava pronta para o próximo passo. Mas ela sabia. A paciência era sua maior arma. Cada dia que ela ficava em silêncio era um dia a mais. Rovan mergulhou ainda mais fundo na armadilha. Era uma tarde de quinta-feira quando ela recebeu a ligação que a aceleraria. Tudo veio de um velho conhecido do circuito filantrópico de Boston. Mavi, ouvi dizer que você está vindo para o Whitmore Gala no mês que vem. Mal posso esperar para ver você. Mavi não tinha planejado comparecer. O Whitmore Gala era um dos eventos mais exclusivos da cidade, um imã para os ricos e ambiciosos. Mas agora ela via seu potencial. Rovan sempre sonhou em ser convidado, mas nunca entrou na lista. Elise, no entanto, daria tudo para ser vista lá. Claro, Mavi respondeu suavemente, eu estarei lá. Ela desligou o telefone e ficou em silêncio por um longo momento. A gala seria o palco perfeito. A essa altura,
Seu ressurgimento como Vanderbilt estaria em movimento. Nessa altura, as pessoas certas saberiam exatamente quem ela era e exatamente quem Rowan tinha descartado. Ela imaginou entrar naquele salão de baile, os lustres acesos. Conversas parando quando os rostos se voltaram para ela. O sorriso de Alisa vacilou. A expressão de Rowan mudou de confusão para o horror crescente. Estava quase na hora. Mas primeiro, ela precisava garantir que, quando Rowan caísse, ele não a perderia apenas. Ele perderia tudo. As semanas que antecederam a gala Whitmore se desenrolou como um jogo de xadrez. Só Maeve sabia que estava jogando. Cada movimento era deliberado, cada passo calculado para preparar Rowan para uma queda que ele nunca imaginaria chegar. Seu primeiro movimento foi garantir aliados. Jasper apresentou ela 2 membros do conselho da Vancorp, que sempre respeitaram seus pais. Um deles controlava ações significativas na setor de energia da empresa, o outro em sua divisão de tecnologia. Durante um almoço discreto em um clube privado, Maeve explicou seu plano. Não a traição pessoal, mas o lado comercial. Uma reformulação da liderança está chegando. Ela disse a eles. Pretendo estar pronta quando isso acontecer. Ambos os homens concordaram em apoiá-la. Seu segundo. A mudança foi financeira. Ela investiu discretamente em uma série de aquisições estratégicas. Por meio de holdings registradas sob nomes diferentes. Rowan não sabia, mas os rumores que ouvia em trabalho sobre investidores misteriosos comprando ativos em seu setor levaram tudo de volta a ela. O próprio chão sob sua carreira estava mudando, e ele estava ocupado demais assumindo o aluguel para jantar para perceber. Em casa, ela desempenhou seu papel perfeitamente. Ela perguntou sobre o dia dele, Hilda, momentos certos, e até cozinhou suas refeições favoritas. Foi uma performance que teria enganado qualquer um, exceto o Rowan não percebeu. O que ele percebeu, no entanto, que sua aparência estava mudando. Ela começou a usar vestidos sob medida novamente, sutis, mas inegavelmente caro. Joias que estavam guardadas há anos agora brilhavam em seus pulsos e pescoço. Quando ele perguntou sobre isso, ela deu de ombros. Pensei em renovar meu guarda-roupa para o baile. O baile. Ele franziu a testa. Que baile? O Whitmore. Gala? Ela disse, tomando seu chá como se fosse a coisa mais comum do mundo. Fui convidado. Ele olhou para ela incrédula. Isso é impossível. Essas pessoas nem sabem quem você é. São. Seus lábios se curvaram em um sorriso suave e inacreditável. Você ficaria surpreso com quem? Lembra de mim. A partir daquele momento, a curiosidade de Rowan se tornou mais aguda. Ele começou a fazer mais perguntas sobre ela. Amigos, sua agenda, até mesmo seus telefonemas. Mas Maeve tinha sido criada no mundo Vanderbilt. Ela sabia como se proteger. Seus segredos. Cada resposta que ela deu foi verdadeira o suficiente para soar convincente, mas vago o suficiente para não revelar nada. Enquanto isso, Elise estava fazendo seus próprios preparativos para a gala. Investigador relatou que ela estava dizendo aos amigos que esperava que Rowan a pedisse em casamento oficialmente em breve, alegando que ele ia deixar a esposa depois do ocorrido. Ma também salvou essas mensagens de voz. Como? À medida que a data se aproximava, o estrategista de relações públicas executou a fase final do ressurgimento público de Maeve. Os artigos começaram aparecendo em colunas de negócios sobre um AIS influente retornando ao cenário corporativo. As peças não mencionavam ela abertamente, mas eles deram muitas dicas, citando sua educação, sua história familiar e seu papel no futuro. Aquisições. Foi o suficiente para gerar especulação entre a elite de Boston. Na noite anterior, apenas uma semana antes da festa, Rowan chegou em casa excepcionalmente cedo. Ele ficou parado na porta do quarto deles, observando-a enquanto ela organizava papéis em uma pasta de couro elegante. Você anda diferente ultimamente, disse ele finalmente. Maeve ergueu os olhos, com uma expressão aberta. Diferente como? Mais confiante, vestida, acordada,
ocupada com coisas sobre as quais não se fala. Ela inclinou a cabeça. Não era isso que você queria? Alguém com ambição? A pergunta pairou entre eles, mais aguda do que qualquer um esperava. Rovan abriu a boca, depois fechou-a. De novo. Só não se esqueça de quem sempre esteve aqui para você, disse ele. As palavras. Carregando mais advertência do que garantia. Quando ele saiu da sala, Maeve se permitiu uma única respiração profunda. Ele estava começando a sentir a mudança no equilíbrio, a mudança no controle, mas ele ainda não tinha ideia de quão longe aquilo tinha ido. Na manhã da gala, Maeve estava diante do espelho, com o vestido final que havia escolhido pendurado na cadeira. Uma peça personalizada desenhada para ela por uma amiga em Paris. Elegante, imponente e impossível de ignorar. Ela prendeu um colar de diamantes em seu pescoço, um que pertencia à sua avó. O telefone dela vibrou. Era Jasper. Está tudo no lugar. Hoje é a noite. Noite. Ela enviou uma única resposta. Certifique-se de que os fotógrafos estejam prontos. À noite, o salão de baile do Whitmore Hotel brilharia com os mais poderosos de Boston. Elise estaria lá esperando uma proposta. Rovan estaria lá esperando admiração. E Maeve estaria lá para entregar algo diferente. Inteiramente. Porque uma vez que as luzes a atingissem, não haveria como voltar atrás. O grande salão de baile do Whitmore Hotel brilhava sob lustres de cristal, o ar vivo com o burburinho da elite de Boston. Seda. Vestidos varriam o mármore polido, o aroma de rosas e perfumes caros se misturavam no ar. Os garçons deslizavam entre grupos de conversas, equilibrando bandejas de taças de champanhe que refletiam a luz como pequenos sóis. Rovan ficou perto da entrada com Elise ao seu lado, olhando ao redor como se finalmente tivesse chegado onde pertencia. Elise usava um vestido cor de champanhe com uma fenda que alcançava mais do que alguns degraus. Sua mão se curvava possessivamente em torno dele. Braço. Ela se inclinou e sussurrou. Você vai me apresentar aos Whitmores hoje à noite, não é? Rovan deu um sorriso irônico. Fique por perto. Eles logo saberão quem somos. O que ele não sabia era que os Whitmores já sabiam exatamente quem estava chegando, e não era ele. A sala se agitou quando as portas abriu. Um silêncio caiu tão repentinamente que era quase audível, como se a orquestra tivesse perdeu o ritmo. Maeve entrou. Ela usava seda esmeralda profunda que a abraçava. Figura com uma elegância que o dinheiro não poderia falsificar. O colar de diamantes em seu pescoço refletiu a luz do lustre, espalhando através da sala como uma constelação. Seu cabelo estava preso em um coque polido, um único alfinete de diamante brilhando logo acima da orelha. Cada passo que ela dava parecia afastar a multidão sem esforço. E ela não estava sozinha. Ao seu lado caminhava James Whittaker, presidente da Whittaker Holdings, uma das empresas mais poderosas de Boston. Financiadores e um amigo próximo de seu falecido pai. Maeve sorriu enquanto se movia pela multidão. Seu braço enlaçou. As conversas de James foram interrompidas no meio da frase. Olhos a seguiram. Sussurros percorreram a sala. O sorriso irônico de Rovan vacilou. Ele piscou como se não tivesse certeza se seus olhos estavam lhe dizendo o que. Verdade. Os dedos de Elise apertaram o braço dele. Quem é? Ele não respondeu. James conduziu Maeve em direção ao centro do salão de baile. Os próprios anfitriões de Whitmore a cumprimentaram calorosamente como se ela fosse uma velho amigo. Copos tilintaram. O flash de um fotógrafo disparou. Depois outro. Em poucos minutos, a sala. A hierarquia tácita havia mudado. Maeve não era mais a esposa quieta. Ninguém percebeu. Ela era convidada com quem todos queriam ser vistos. O pulso de Rovan acelerou. Ele reconheceu aquele colar. Ele havia perguntado sobre ele anos atrás, e Maeve lhe disse que era uma herança de família. Nada de valor. Agora ele estava começando a entender o quanto havia sido mantido no escuro. Quando James se desculpou para falar com o prefeito, Maeve se viu cara a cara com o marido. Maeve, disse ele, em voz baixa, sorria tenso. O que você está fazendo aqui?
Seu olhar o percorreu com frieza. Precisão. Aproveitando a noite. O contrato de arrendamento se moveu desconfortavelmente ao lado dele. Você não disse que sua esposa foi convidada. Os olhos de Maeve encontraram os dela. Firmes e indecifráveis. Você deve ser Elise. Eu ouvi falar muito de você. Os lábios de Elise se separaram e depois se fecharam novamente. Havia algo no tom de Maeve, educado, mas com um quê de vidro cortado, deixou-a sem uma fala ensaiada. Antes que Rovan pudesse se recuperar, a matriarca de Vitmore se aproximou, dando uma volta. O braço dela através de Maus. Querida, eles estão prontos para você. Para mim, Rovan ecoou, confusão brilhando em seus olhos. Sim, disse-a. Entrou no carro que a esperava. Seu sedã preto parou atrás dela nos portões de sua casa no subúrbio. Ela podia ver ele no espelho retrovisor, mandíbula apertada, ombros tensos, movendo-se com a energia inquieta de um homem cujo mundo tinha inclinada de um jeito que ele não conseguia controlar. Ela já estava na cozinha quando a porta da frente bateu. Maeve! Sua voz. Carregado pelo corredor. Rápido o suficiente para assustar o gato do balcão. Aqui dentro, ela chamou, seu tom enlouquecedoramente. Calma! Ele apareceu na porta, ainda de smoking, tie relaxado, os olhos brilhando. Que diabos foi isso? Esta noite. Ela inclinou a cabeça ligeiramente como se estivesse buscando clareza. Você terá que ser mais específico. Não brinque. Jogos comigo, ele retrucou. Vanderbilt. Você foi um Vanderbilt esse tempo todo? Você tem alguma ideia de como isso? O que me faz olhar? 7 anos. Maeve. 7 anos eu venho perseguindo oportunidades, lutando enquanto eu o quê? Ela interrompeu sua voz, ainda que com um tom cortante. Viveu a vida que você dizia querer, apoiou você, ficou quieto quando você reclamou de tudo que não tínhamos, sabendo muito bem que eu poderia ter lhe dado tudo. Ele congelou, jogou, pela precisão das palavras dela. Você mentiu para mim. Ela soltou uma risada curta e sem humor. Não, Rovan, eu não menti. Mentira. Você nunca perguntou. Você estava ocupado demais falando sobre o que queria ver para perceber o que estava bem na sua frente. Ele deu um passo à frente, baixando a voz como se os vizinhos pudessem ouvir. Você deveria ter me contado. Eu poderia. Já usei. Ela interrompeu, olhando fixamente para ele. Desfilou comigo em busca de contatos. Levando crédito por negócios que você não fez. Gastou até não sobrar mais nada. Sua boca se abriu e fechou novamente. Pela primeira vez, ela viu hesitação nos olhos. Maeve, eu sou seu marido. Devemos compartilhar tudo. Seu sorriso era afiado. Engraçado. Você não dividiu um contrato de aluguel comigo. A cor sumiu do rosto dele. Isso não é. Do que se trata? Ah, é exatamente disso que se trata, ela disse, sua voz suave, mas letal. Você pensou que eu era inofensiva, uma esposa quietinha que nunca saberia das coisas, que nunca esperaria mais. E porque você pensou isso, você se deixou acreditar que poderia ter os dois. Eu em casa e ela no seu braço. Ele pegou mais um passo à frente. O ar entre eles parecia um fio. Você está distorcendo isso. Elise quer dizer cuidado, ela avisou. Seu olhar inabalável. Você está prestes a dizer algo que não pode retirar. Por um momento, a cozinha ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio na parede. Os olhos de Rovan procuraram os dela, procurando algum vestígio da mulher que ele conhecera, aquela que ouviria, perdoaria e amenizaria seus erros. Mas ela se foi, substituído por alguém que ele não conseguia prever. Finalmente, ele expirou e deu um passo para trás. E agora? Você vai embora? Eu. Seu sorriso retornou lento e deliberado. Se eu fosse te deixar, Rovan, você já estaria sozinho. Não. Acho que vou ficar por enquanto. Ele franziu a testa. Por enquanto. Considere isso uma cortesia. Ela disse, voltando-se para a máquina de café como se a conversa tivesse terminado. Dá tempo para pensar em quem você é. Lidando com
Ele não se moveu por vários segundos. Quando ele finalmente saiu da cozinha, ela podia ouvir o barulho de as escadas sob seu peso, cada degrau mais pesado que o anterior. Mas se serviu de uma xícara de café e a carregou para a pequena mesa no canto. Ela abriu seu laptop, o brilho iluminando seu rosto enquanto ela revisava as últimas. Relatório do investigador. Mais fotos, mais mensagens, mais munição. Ela não precisava gritar. Ela não precisava expulsá-lo. Ainda não. O verdadeiro dano não seria causado nesta cozinha ou na privacidade de sua casa. Seria feito onde mais importasse para Rovan. Aos olhos de todos, cuja aprovação ele ansiava. O telefone dela vibrou. Era uma mensagem do PR. Estrategista. Confirmamos que Elise participará do jantar da Fundação Ashord na próxima semana. Devemos prosseguir? Maeve digitou. De volta. Com certeza. Ela se recostou na cadeira, deixando o aroma do café envolvê-la como uma chama queimando lentamente. Fusível. Rovan pensou que esta noite tinha sido a explosão, mas foi apenas a faísca. Quando o fogo o atingisse, não haveria mais nada para salvar. O jantar da Fundação Ashford foi mais discreto que o Whitmore Gala, mas não menos exclusivo. Realizado no histórico Ashord Manor, era o tipo de evento em que cada aperto de mão podia significar milhões, e cada sussurro. A conversa tinha o potencial de mudar o poder em Boston. Maeve chegou precisamente 20 minutos após o horário de início, garantindo que ela fosse notada sem parecer se esforçar. Ela usava um vestido azul meia-noite. Seda, o tecido fluindo ao redor dela como água, os brincos de safira de sua avó refletindo a luz suave das velas. Desta vez, ela veio sozinha. Não precisava de escolta. Seu nome bastava. Do outro lado da sala, ela avistou Rovan e Elise antes que a vissem. Elise usava um vestido carmesim que era um pouco apertado demais. Seu sorriso um pouco apertado demais. Brilhante. Rovan estava desempenhando o papel, atento, confiante, mas havia uma tensão em sua postura que Maeve nunca tinha visto antes. Ele estava procurando por ela. Ela os deixou esperar. Em vez disso, ela trabalhou na sala. Com precisão, cumprimentando doadores, trocando gentilezas com figuras políticas, parando para tirar fotos com colegas do conselho. Todas as apresentações incluíam seu nome completo, Maeve Vanderbilt. Ela viu o brilho de reconhecimento nos olhos das pessoas. A maneira como as conversas mudavam quando ela falava. Meia hora depois, ela finalmente se aproximou deles. O rosto de Rovan se contraiu. O de Elise se arregalou de surpresa. Maeve, disse Rovan rigidamente. Rovan. Elise. O tom de Maeve era caloroso, quase amigável. Vocês dois parecem confortável, Elise se endireitou, sentindo a sutileza por trás das palavras. Estávamos falando sobre o leilão. Mais tarde. Rovan está dando uma gorjeta para uma viagem à costa amalfitana. Maeve sorriu, inclinando a cabeça. Como? Que generoso da sua parte, Rovan. Considerando seus recentes desafios financeiros, ele se enrijeceu. Não sei o que você está falando. Claro que não, ela respondeu suavemente antes de se virar para Elise. Ouvi dizer que os parabéns estão em ordem. Dizem que você está esperando uma mudança oficial no seu relacionamento em breve. O sorriso forçado de Elise vacilou. Eu não gosto de fofocar. Não precisa, disse Maeve, com a voz suave, mas cortante. Eu já sei. Antes que qualquer um pudesse responder, o sino do jantar tocou e os convidados começaram a se dirigir às longas mesas de banquete. Maeve sentou-se perto da frente, ao lado do orador principal da noite. Palestrante, uma empreendedora de tecnologia que acabará de firmar uma parceria lucrativa com uma de suas holdings. Do ponto de vista privilegiado, ela podia ver Rovan e Elise várias mesas atrás. O sorriso de Elise já havia sumido, sua postura rígida. O verdadeiro momento chegou durante o leilão. O leiloeiro anunciou. Maeve levantou a raquete sem hesitar. 10 outro licitante do outro lado da sala. Juntou-se e o número aumentou.
Rovan manteve a cabeça baixa, mas Mavi podia sentir seu olhar queimando nela. Ela não se importava se ganhasse tudo. O ponto já havia sido feito. No momento em que quando o martelo caiu para 15.000 para outro licitante, a imagem ficou gravada na mente de metade da sala. Durante a sobremesa, Rovan finalmente se aproximou dela, com a voz baixa, mas carregada de raiva. Isso foi deliberado. Mavi tomou um gole de café. Se você quer dizer ir ao jantar? Sim, fui convidado. Sabe o que quero dizer? Os olhos dela encontraram os dele, calmos e firmes. Eu aprendi uma coisa, Rovan. Se você quer machucar alguém, não grite. Deixe a verdade fazer o trabalho por você. Ele cerrou os dentes. O que você quer de mim? Ela se inclinou o suficiente para que só ele ouvisse. Paciência, porque isso é só o começo. Deixando-o ali, ela retornou ao seu lugar enquanto os discursos finais começavam. Ela não precisava olhar para trás para saber que ele a observava, dividida entre a fúria e o medo. Do outro lado da mesa, os membros do conselho de Ashford se inclinaram. Sabe, quando ouvi que um Vanderbilt estava voltando para Boston, eu não esperava isso. Mas sorriu levemente. Ele também não. A noite terminou com uma conversa educada. Aplausos e despedidas discretas. Lá fora, o ar frio da noite a envolvia enquanto ela desceu os degraus de pedra. Um carro preto e elegante esperava na calçada. O motorista de Jasper. Ela deslizou para o banco de trás. As luzes da cidade refletiam na janela. O telefone dela vibrou com uma mensagem do investigador. Você vai querer. Veja a filmagem de hoje à noite. Elise fez uma ligação depois do leilão. Muito interessante. Os lábios de Mavi se curvaram. Mais uma peça para o arquivo. Mais um passo em direção ao inevitável. E logo, Rovan não sentiria apenas as paredes se fechando. Percebera que não havia saída. Na manhã de segunda-feira, Rovan já sentia. Algo no ar no trabalho havia mudado. As conversas cessaram quando ele entrou na sala de descanso. Colegas. Evitava contato visual. Sua assistente, geralmente tagarela, mantinha suas respostas curtas. E seu olhar fixo no computador. Não demorou muito para que ele descobrisse o porquê. Alguém havia divulgado o Ashford. Foto do leilão no escritório. Embora a imagem não mostrasse o rosto de Alisa, o relógio e o bracelete característico, os elos que Rovan usou no evento foram suficientes para as pessoas conectarem os pontos. Na hora do almoço, ele foi chamado para sua escritório do supervisor. Rovan, os sócios estão preocupados. Ela começou cuidadosamente. Seus assuntos pessoais estão começando a refletir sobre a empresa. Não podemos nos dar ao luxo de receber esse tipo de atenção agora, especialmente com a fusão. Negociações em andamento. É só uma foto, protestou ele. A expressão dela não mudou. A ótica é importante. Mantenha-a limpa ou haverá consequências. Ele saiu da reunião com um buraco no estômago. Pela primeira vez, a ideia de que sua posição poderia não ser segura passou por sua cabeça. Naquela noite, Elise estava esperando em seu apartamento. Ela estava passando mais noites lá ultimamente, longe da casa que ele ainda tecnicamente compartilhado com Mavi. Ela andava de um lado para o outro, com o telefone na mão. Por que você não me disse que ela era uma Vanderbilt? Ela perguntou no momento. Ele entrou. Eu não sabia, disparou, jogando o casaco no sofá. Ela está em todo lugar agora. Elise disse, elevando a voz. As páginas sociais, as notícias de negócios e todos os artigos a chamam de Mavi Vanderbilt Black. Sabe como isso me faz parecer? Como se eu fosse a outra mulher tentando roubar de um ais. Isso é suicídio social. Rovan beliscou a ponta do nariz. É só temporário. Ela está fazendo barulho e depois passa. A polícia fechou os braços dela. Você acha mesmo que ela está fazendo isso sem motivo? Rovan, ela não está só aparecendo. Ela está nos atacando. Ele não respondeu, mas o nó em seu estômago se apertou enquanto Rovan e Elise se debatiam. Mavi se movia com precisão. Jasper tinha
Já havia finalizado seu controle sobre os ativos do fundo e o estrategista de relações públicas estava introduzindo narrativas sutis no imprensa. Artigos sobre mulheres que reconquistam o poder após a traição, sobre aerises modernos que remodelam os negócios. Paisagem. Nenhum deles mencionou Rovan, mas o momento deixou a implicação clara para aqueles que a conheciam. Seu próximo passo foi financeiro. Por meio de suas holdings, ela começou a adquirir discretamente uma concorrente para a empresa de Rovan. Ela não precisava ser dona do negócio completamente, apenas o suficiente para influenciar suas decisões de contratação. Uma vez fechado o acordo, ela sabia que a liderança da empresa começaria a reconsiderar quem eles queriam em seu folha de pagamento. O investigador continuou a alimentá-la com um fluxo constante de informações. A locadora começou a contatar recrutadores, aparentemente testando suas opções caso a situação de Rovan piorasse. Rovan, enquanto isso, foi visto se reunindo com um investidor de médio porte que ele havia ridicularizado por ser insignificante. O desespero era tornando-se visível. Numa quinta-feira à noite, Maeve chegou em casa e encontrou Rovan esperando na sala de estar. Ele parecia cansado, seu gravata afrouxada, cabelo levemente desgrenhado. Precisamos conversar, disse ele. Ela largou a bolsa. Sobre o quê? Sobre o que quer que seja que você está fazendo. As galas, os jantares, a imprensa. Você está tentando me fazer parecer mal. Ela inclinou a cabeça, olhando para ele como se ele tinha acabado de confessar algo trivial. Rovan, você está fazendo isso sozinho. Seu maxilar se apertou. Você não tem que me destruir. Sua voz era calma, quase gentil. Não é. Depois do que? O que você fez? Ele passou a mão pelos cabelos. Olha, eu cometi erros, mas ainda me importo com você. Ela o interrompeu com risada silenciosa. Importa-se. Você se importa em perder? Isso é tudo o que isso significa para você. O silêncio entre eles se estendeu pesado com coisas não ditas. Finalmente, Rovan falou novamente. Se você quer o divórcio, é só dizer isso. O sorriso de Maeve era fraco, quase de pena. Um divórcio seria fácil demais para você. Naquela noite, Rovan ficou acordado, olhando para o teto, enquanto Maeve dormia profundamente no quarto de hóspedes. Ele não sabia que, na manhã seguinte, um anúncio seria publicado na imprensa de negócios. A Vanderbilt Holdings adquire o controle acionário na Stonewall Capital. Para a maioria dos leitores, era apenas mais um negócio. Para Rovan, foi o começo do fim. A Stonewall Capital era a maior rival da empresa, e todos conheciam as duas empresas. Não jogou limpo. Quando chegou ao escritório, os sussurros já tinham se transformado em escadas abertas. Um colega até murmurou: acho que sabemos de que lado ela está. Ao passar de volta a casa, Maeve revisou o mapa final de assentos para o próximo Boston Philanthropy Summit. Rovan e Elise estavam ambos no lista de convidados, convidado por um contato em comum que não tinha ideia do que estava por vir. Sorriu para si mesma. O cume seria o lugar perfeito para o golpe final. Vanderbilt, Rovan e Elise chegaram logo após a primeira hora. Elise usava um vestido prateado brilhante que parecia mais uma boate do que um evento de caridade. O terno de Rovan estava impecável, mas sua expressão traiu a atenção das últimas semanas. Ele examinou a sala e congelou quando avistou Maeve no mesa principal. Ela não olhou para ele imediatamente. Em vez disso, cumprimentou os outros convidados. Conversou com os organizadores e assinou alguns documentos para o leilão silencioso. Só quando sentiu o olhar dele queimando em seu, ela finalmente encontrou seus olhos. Um único olhar, frio e despreocupado, antes. Voltando à conversa. As sessões da manhã transcorreram sem incidentes. Rovan e Elise mantiveram a cabeça baixa. Embora Maeve tenha notado a inquietação de Elise, a maneira como seu sorriso vacilava quando apresentada a certos convidados. Palavra. Viajou rápido nos círculos sociais de Boston, e Maeve garantiu que as pessoas certas soubessem o suficiente sobre a Lisa. Ambições de manter distância. Após o almoço,
Foi a vez do painel de discussão sobre ética e filantropia. Maeve foi a última a falar. Ela subiu ao palco sem anotações, sua voz ecoando sem esforço pelo átrio de vidro. Falamos de generosidade, ela começou, como se fosse simplesmente o ato de dar. Mas a verdadeira generosidade tem a ver com integridade, com o alinhamento das nossas ações públicas com nosso comportamento privado. Quando esses dois estão fora de sincronia, a confiança se perde. E uma vez que a confiança se vai, nenhuma quantia de dinheiro pode comprá-la de volta. Ela deixou as palavras pairarem por um momento, seu olhar varrendo a sala. Na minha própria vida, ela continuou, eu vi como a traição não fere apenas a pessoa a quem se dirige. Ela se espalha para fora, prejudicando reputações, parcerias e comunidades inteiras. É por isso que o foco desta noite não é apenas doar, mas também prestar contas. O silêncio era palpável. Em uma das mesas dos fundos, um jornalista rabiscava furiosamente. Câmeras clicavam. Então veio o momento que ela havia planejado. Às vezes, ela disse, aqueles que se apresentam como parceiros dignos em público, estão em privado, minando a própria confiança que afirmam defender. Como ela falou, a grande tela de projeção atrás dela se iluminou, não com slides, mas com um pequeno vídeo. Começou com um clipe desfocado de Rowan e Elise no terraço do Argentergengenha. Rowan colocando o anel no dedo. O ângulo da câmera era discreto, mas inconfundível. Suspiros percorreram a multidão. Maeve não olhou para trás. Para a tela. Ela não precisava. Ela continuou falando como se a filmagem fosse apenas uma ilustração do seu ponto de vista. Quando a mentira é exposta, não se trata apenas de uma falha pessoal. É pública. E aqueles que constroem sobre a desonestidade sempre verão seus alicerces ruírem. O vídeo terminou, substituído pelos eventos. Logotipo. Os aplausos que se seguiram foram educados, mas tingidos de uma tensão elétrica. Todos na sala entenderam a mensagem e o alvo. Rowan ficou paralisado, seu rosto uma máscara de compostura forçada. Os lábios de Elise estavam pressionados. Em uma linha fina, seus olhos disparando em direção à saída. Quando o painel terminou, os convidados começaram a murmurar, alguns olhando abertamente para Rowan e Elise. Maeve desceu do palco. Mano, aceitando apertos de mão e parabéns dos organizadores. Ela podia sentir a mudança na sala. Rowan não era mais o charmoso promissor financeiro. Ele foi o homem pego na história errada na hora errada com a mulher errada. Rowan finalmente se aproximou dela perto do mesa de refrescos. Sua voz era baixa, mas trêmula de raiva. Isso era baixo. Ela tomou um gole de água. Era sincero. Você está tentando me destruir na frente de todo mundo que eu conheço. Ela o encarou. Sem piscar. Rowan, não estou tentando. Estou conseguindo. Antes que ele pudesse responder, a polícia o agarrou. O braço dele. Estamos indo, disse ela com os dentes cerrados. Eles saíram sem dizer nada. Adeus a todos. Conversas o seguiram porta fora como um rastro de fumaça. Maeve ficou até o fim, conversando com doadores, garantindo promessas para a fundação que ela estava relançando em seu próprio nome. Quando ela saiu, o sol de inverno já estava baixo sobre o porto, lançando tons dourados sobre a água. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Jasper. A Stonyvel Capital está avançando com o congelamento de contratações. O conselho do seu rival acabou de fazer isso. Oficial. Maeve sorriu levemente. Rowan ainda não tinha ideia, mas o dano em seu carreira estava prestes a se tornar permanente. E quando ele descobriu, seria tarde demais para salvar qualquer coisa ou pessoa. A ligação veio numa manhã de quarta-feira. Rowan estava sentado em sua mesa olhando para uma planilha na qual não conseguia se concentrar quando a voz de seu supervisor o chamou para a sala de reuniões. Os sócios estavam esperando, cada um deles sentado em uma remar como um tribunal. Revisamos os eventos recentes. Começou a sócia sênior, com um tom seco. Entre complicações de fusão e problemas de ótica da sua vida pessoal, concluímos que é melhor seguirmos caminhos separados.
O pulso de Rowan disparou. Você vai me demitir. Seu contrato será honrado, disse ela, deslizando uma pasta sobre a mesa. Mas com efeito imediato. Seu papel aqui é demitido. Ele queria argumentar para implorar, mas a expressão em seus rostos lhe dizia que não importaria. Ele foi escoltado para fora pela segurança antes do almoço. Quando chegou ao seu apartamento, Elise estava fazendo as malas. Onde você vai? Ele perguntou. Ela nem parou, dobrando um vestido de lantejoulas na mala. Você acha que eu vou ficar aqui para ver isso? Todo mundo está falando. Rowan, eu vou. Sendo excluído de todos os círculos em que trabalhei para entrar. E agora você perdeu seu emprego. Eu posso consertar isso. Ele insistiu, embora as palavras soassem vazias até para ele. Ela riu, um som curto e amargo. Você não pode consertar isso. Ela está desmantelando você pedaço por pedaço e você nem sabe o quão fundo isso vai. Elise, não. Ela fechou a mala. Me ligue quando não estiver mais como um navio afundando. Ela se foi em menos de 1 hora. Pelo resto do dia, Rowan ficou em silêncio, com o peso de tudo pressionando sobre ele. Os telefonemas dos amigos pararam. Os e-mails ficaram sem resposta. Até suas contas nas redes sociais eram uma cemitério de ostentações passadas e mensagens não respondidas. Naquela noite, bateram à porta. Quando ele abriu, Maeve estava ali, vestida com um casaco preto simples, com uma expressão indecifrável. Posso entrar? Perguntou. Ele deu um passo para o lado, sem saber o que mais fazer. Ela entrou lentamente, seu olhar varrendo o apartamento, o caro, móveis, as garrafas de champanhe vazias, as caixas meio cheias. Você esteve ocupada, disse ela suavemente. Por que você está aqui? Sua voz era áspera. Para te dizer alguma coisa. Ela se virou para encará-lo completamente. Tudo o que aconteceu, a gala, o jantar, a cúpula, tudo isso foi. Tirou um envelope. Ela disse isso no balcão. Essa é a sua rescisão das contas fiduciárias. Estou cortando sua parte. Completamente. Considere este o último pagamento que você receberá de mim. Ele olhou para o envelope, mas não o tocou. O quê? O que eu devo fazer agora? Ela encontrou os olhos dele. Sobreviver ou não? De qualquer forma, não é mais problema meu. Com isso, ela se virou e caminhou até a porta. Ele chamou por ela. Ela fez uma pausa, com a mão na maçaneta. Nunca pensei que você faria isso comigo, disse ele, com a voz embargada. Só um pouquinho. Ela olhou por cima do ombro. Isso é porque você nunca pensou que eu conseguiria. A porta se fechou atrás de você. Ela com um clique suave, deixando no apartamento escuro e silencioso. Naquela noite, Rowan percorreu o celular até encontrar uma foto antiga. Os dois no dia do casamento, sorrindo, sem saber do futuro. Ele olhou fixamente para a imagem até a tela escurecer, e o quarto ao seu redor encolher na escuridão. Do outro lado da cidade, Maeve estava sentada em seu escritório na cobertura, revisando os documentos finais para o novo Vanderbilt. Lançamento da fundação. Seu nome estava de volta ao lugar que lhe pertencia, e sua reputação mais forte do que nunca. As pessoas que importava conheciam a história dela agora, e sabiam que ela tinha força para se proteger, mas ela ainda não tinha terminado. Faltava uma última etapa, um evento público que consolidaria seu retorno e a deixaria Rowan com nada além da lembrança do que havia perdido. E quando aquela noite chegasse, ela faria certeza de que foi inesquecível. 2 meses depois, chegou o evento mais esperado da temporada em Boston. O Vanderbilt, gala de relançamento da fundação. Os convites foram cobiçados durante semanas, com apenas as figuras mais influentes da cidade na lista de convidados. O evento seria realizado no histórico Langston Hall, um local reservado para o tipo de momentos que seriam comentados por décadas. Para Maeve, foi mais do que apenas uma gala. Foi restauração completa de seu lugar no mundo, em seus próprios termos, em seu próprio nome. Cada detalhe havia sido planejado com
Precisão, desde o champanhe importado dos vinhedos de sua família na França até as orquídeas centrais trazidas naquele manhã. Ela chegou cedo, entrando no grande salão de baile com um vestido longo de ouro profundo, uma cor que irradiava força e calor. O pingente de safira repousava sobre sua clavícula, brilhando sob o lustres. Ela passou pelas verificações finais com sua equipe, calma, mas eletrizante por dentro. Esta noite era a noite dela. Os convidados começaram a chegar. O flash das câmeras saudava cada um. Políticos, CEOs, filantropos e famílias ricas e tradicionais afluíram à entrada, ansiosos para serem vistos presentes. Mavi deu as boas-vindas, com genuíno carinho, apresentando parceiros para as novas iniciativas da fundação. A imprensa estava em todos os lugares, capturando os rostos, as risadas, o tilintar dos copos. E então, quase previsivelmente, Rovan apareceu. Ele não estava na lista de convidados, mas encontrou uma maneira de entrar, provavelmente por meio de algum contato desesperado, que devia um favor a ele. Ele usava um terno escuro que não lhe servia tão bem quanto antes, e havia uma ponta de desespero nele. Seus olhos. Ele se aproximou enquanto ela falava com o prefeito. Mavi, podemos conversar? Ela não quebrou o sorriso, apenas desculpando-se por não estar aqui. Você não deveria estar aqui, Rovan. Só preciso de 1 minuto. Ela o estudou por um momento. 1 minuto. Eles foram para um canto mais silencioso do salão, a música e a conversa. Ainda um zumbido suave ao redor deles. Eu estive pensando, ele começou, em voz baixa. Cometeu erros. Eu sei disso. Mas talvez pudéssemos recomeçar. Sua expressão não mudou. Rovan, você não quebrou apenas uma promessa. Você quebrou o alicerce de confiança em que nos baseávamos. E quando ele desmoronou, você pensou que conseguiria apenas construir novamente no mesmo terreno. Você não pode. Você engoliu. Eu perdi tudo. Essa foi sua escolha, ela disse simplesmente. Antes que ele pudesse responder, o evento. A coordenadora se aproximou. Senhorita Vanderbilt, estamos prontos para o seu discurso. Ela se virou para Rovan. Aproveite o resto da sua noite, do lado de fora do campo. Ela caminhou até o palco enquanto os aplausos irrompiam. As luzes do salão se suavizaram. Um único holofote a iluminou enquanto ela subia ao pódio. Boa noite. Ela começou, sua voz carregada de autoridade silenciosa. Esta noite é mais do que o relançamento de uma fundação. É sobre resiliência, sobre resgatar sua voz quando outros tentaram tirá-la de você. Ela falou sobre a fundação. Projetos, programas educacionais, bolsas de empreendedorismo feminino, esforços de revitalização da comunidade, mas tecidos. Através de suas palavras havia uma mensagem mais profunda, que a multidão podia sentir. Houve um tempo, ela disse, quando eu acreditava que amar significava esconder partes de si mesmo para fazer outra pessoa se sentir maior. Eu estava errado. A verdadeira parceria não se trata de diminuir sua luz para o conforto de outra pessoa. Trata-se de brilhar juntos e saber que se alguém não podem ficar nessa luz com você, eles não têm lugar no seu futuro. Os aplausos aumentaram, enchendo o salão de baile como uma onda. Câmeras dispararam. No canto, Rovan ficou parado, seu rosto ilegível enquanto a multidão se levantava para aplaudi-la de pé. Quando o discurso terminou, Mavi desceu em um mar de felicitações. Acordos foram discutidos, promessas feitas, fotografias tiradas. Seu nome, Mavi Vanderbilt, estava na boca de todos, não mais escondido, não mais vinculado a ninguém. Mas ela mesma. À meia-noite, o salão de baile era um turbilhão de música e risos. Ma estava na varanda com vista para o porto, as luzes da cidade brilhando lá embaixo. Jasper se juntou a ela, entregando-lhe uma taça de champanhe. Está feito, disse ele. Simplesmente. Ela assentiu. É só o começo. Eles brindaram. Ela tomou um gole lento, sentindo o ar fresco na pele, o zumbido de satisfação no peito. Em algum lugar atrás dela,
Rovan já tinha ido embora. Sua saída não fora notada. E essa era a verdade final. Ele não fazia mais parte da história dela. Maeve sorriu para si mesma, com o olhar fixo no horizonte. Porque aquilo não era apenas vingança, era renascimento. Mesmo que seja um pouco, adoraria que você curtisse, compartilhasse e se inscrevesse para que possamos continuar contando histórias que falam ao coração. Porque em algum lugar lá fora, alguém precisa ouvir o próximo capítulo. E talvez, só talvez, seja exatamente a esperança que eles estavam esperando.